Olá, meus irmãos, meus amados, graça e paz para todos. Fico muito feliz, né, em poder estar falando com vocês, né, falando ainda mais do nosso Senhor Jesus, né, que é o nosso Salvador, nosso Rei, é o nosso tudo, né. Mas devemos falar para vocês sobre histórias que a gente escuta, sobre histórias que a gente lê e sobre fatos que ocorrem dentro de igrejas também, né, que são coisas que de certa forma mexem com a gente, são coisas positivas. Que alguns irmãos hoje estão muito preocupados com as roupas, com as vestimentas. Eles querem que as roupas sejam poderosas, eles querem chamar a atenção muitas das vezes com as roupas. Eles não se preocupam com a essência, com o coração da pessoa. É claro, qualquer roupa que escandalizar a palavra de Deus não é aceita em momento nenhum, em igreja alguma, congregação alguma. Mas veja só a história que eu vou te contar. Uma certa vez, numa cidadezinha muito pequena, tinha um irmãozinho, um pregador da palavra do Senhor, um homem sábio, um homem certo. E esse pregador ele era muito conhecido ali na cidade. Então ele foi convidado para pregar numa outra congregação na cidade vizinha. Se preparou todo, fez os estudos dele, pediu que Deus desse a palavra para que ele levasse para edificar a vida dos irmãos, enfim, ele foi. Chegando lá na igreja, ele sentado onde sentam as pessoas, os presbíteros, né? As pessoas que vão ler a palavra, enfim, eles ficam ali atrás do púlpito sentados. Esse irmãozinho que o convidou foi até ele e disse: irmão, o senhor não vai poder trazer a palavra, que na verdade ele foi convidado para levar a palavra. Aí ele olhou para o irmão: mas por que, irmão? Eu trouxe uma palavra para edificar. Aí o irmão falou, meio sem jeito para ele: é que o irmão está sem paletó. Quando o irmão falou que estava sem paletó, ele aceitou aquilo e ficou quieto, ficou na dele, tranquilamente, recebeu e ficou na dele. E continuou o culto rolando. Afinal de contas, o irmão foi ali para adorar a Jesus. Essa foi a finalidade dele ir. E a palavra que ele ia pregar era para adoração do nosso Senhor também. Enfim, acabou o culto, ele se despediu e foi embora. E esse pastor, esse irmãozinho, ele era muito pobrezinho. Ele era muito pobrezinho, né? Porque Deus quer coisas diferentes para cada um de nós. Deus quer um tratamento diferenciado para cada um de nós. Então, no nosso determinado tempo, Ele nos dá o sustento ou nos dá algo a mais, mas tudo é por ordem dEle. Ele dá condições para que você avance no seu trabalho. Como Ele também, se você ficar muito garboso, esquecê-lo, né, deixá-lo para lá, porque hoje você ganha mais dinheiro, precisa mais tempo no seu trabalho, Ele pode fazer com que você retorne ao que você era, ao que você estava, para você reconhecer que você que precisa de Deus, não Deus de você. Entende? Então esse irmãozinho voltou para a cidade. Passados uns dias, ele foi abençoado com paletó. Rapidamente o irmão lembrou desse episódio e foi visitar novamente essa igreja. Quando chegou lá, os irmãos ficaram felizes por vê-lo e por estar de paletó, e pensaram: poxa, hoje ele vai trazer uma palavra abençoada. Convidaram o irmão falar do amor de Cristo. O irmão se levantou, foi até o púlpito, pegou o microfone, saudou a igreja, como é de costume, e em seguida ficou olhando para os irmãos, olhando para toda a igreja, e começou a dizer: fala, paletó. Fala, paletó. Ele tentou mais uma vez: fala, paletó. Ele já cansado, ele falou mais uma vez: paletó, fala. E o paletó não respondeu nada. Então o que acontece? Os irmãos da igreja ficaram sem entender, os que não estavam no Espírito do Senhor.
porque o que estava no Espírito do Senhor entendeu. Paletó não prega. Paletó não leva a palavra. Paletó não edifica a vida de ninguém. Somente nosso Senhor Jesus e os homens sábios que Ele coloca as palavras certas em suas bocas. Com isso, o irmão se despediu da igreja, falando: meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, e sentou no seu lugar. Muitos irmãos levantaram e deram glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, pois é uma igreja pentecostal, graças a Deus. E aqueles que fizeram isso entenderam que a palavra de Deus é dita por homens de coração. A palavra de Deus é levada fazendo o ide que Deus ordenou. E para isso você não precisa estar fantasiado, você não precisa estar maquiado. Você leva a palavra de Deus da forma que Ele botou no seu coração. Paletó não fala, terno e gravata não fala. A partir do momento que você o respeita, você tem amor ao Senhor, você não precisa de um paletó para você subir num púlpito e falar do amor de Cristo. Você pode usar várias, Bruno. Vai usar camisinha Mamãe Tô Forte, né? Aquelas fininhas. Agora, uma camisa com manga ou manga comprida, gente, é isso aí que Deus quer. Deus quer a sinceridade, a pureza do coração de teus filhos. É assim que funciona. E falando nisso, tudo começa em Deus. Tudo, Eclesiastes 1,16 diz: pois tudo, absolutamente tudo, visível e invisível. Gente, vejam, visível e invisível. Tudo começa em Deus. Tudo começa nele e nele encontra propósito. Um homem sem propósito é um homem morto, é um homem sem esperança. E a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre os propósitos de vida não terão sentido algum. Compreende isso? Nós temos que ter o propósito. Nosso propósito é nosso Senhor Deus, é o nosso Senhor Jesus. É Ele que nos dá força, Ele que nos levanta todo dia para trabalhar, cuida de nossas famílias conosco, é Ele que nos dá essa força. Então, você não é o foco. O foco é o nosso Senhor Jesus. Estão me entendendo? Então é dessa forma que a gente tem que encarar. Você não é o foco é o Senhor Jesus. Tudo começa nele e nele termina. Assim diz a palavra do Senhor. Ok? Muitas pessoas também falam: poxa, meu filho nasceu, mas não estava programado, não tinha pensado, aconteceu. Negativo, você não é um acidente, não. Você não é um acidente. Deus colocou você no mundo porque Ele quis. Muito antes de você nascer, Deus já tinha no coração de colocá-lo em vida. É assim que funciona. Eu sou o Criador. Você estava nos meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44:2. Eu sou o seu Criador. Você já estava nos meus cuidados mesmo antes de nascer, diz a palavra do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, Deus não joga dados. Deus não joga dados. Ele faz as coisas certas, faz as coisas justas. Então vamos parar com essa coisa de querermos que roupa seja mais importante do que a palavra, do que o coração do homem. Vamos parar com essa ideia de querermos ser o foco é Jesus. Vamos parar com essa história de dizer eu. O eu é só Ele é o eu. E é assim que devemos encarar. Tá bom, meus irmãos? E eu pergunto para nós, através de tudo isso que estamos falando, o que dirige a sua vida? Culpa, ressentimento e raiva, medo, materialismo, necessidade de quê? De promoção? Promoção não. Necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Meus filhos, meus irmãos, meus amados, meus irmãos em Cristo, você tem que se levantar. Percebi que o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja. O que você serve?
O que dirige a sua vida é o Senhor Deus. É nosso Deus que nós servimos. Então o foco tem que ser Ele. Nosso propósito tem que ser baseado nele. E é assim que nós devemos funcionar a nossa vida. Percebi que o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja. Isso também está em Eclesiastes 4:4. Um homem sem propósito é como um barco sem leme. Um vira-lata, um nada, um ninguém. Então vamos colocar propósito da nossa vida, mas propósito direcionado ao nosso Deus. Porque é Ele que vai falar com você. É Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar de sua família. Vamos parar com essas coisas. Ok? Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11 fala disso. Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, 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 não. O homem foi feito para a imortalidade. Desde o momento que você aceitou o Senhor Jesus, você está salvo. Seus pecados foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. A eternidade já é uma herança para você. É assim que a palavra de Deus diz. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. A vida somente é um ensaio geral antes da verdadeira produção, que é o quê? É a glória. É a glória do nosso Senhor. O mundo é um lugar de preparação, é uma pré-escola, um exame prático de sua vida para a eternidade. Um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. É assim que devemos encarar. Você está sendo testado todos os instantes. A todo momento Deus testa você. Testa você em relacionamento de amigos, familiares, né? Com tudo, trabalhos. Deus testa você a todo instante. E às vezes por causa de um pensamento torto, você deixa de receber a bênção. Porque Deus está olhando para você a todo instante. Ele já pensava em nós muito antes de nascermos. Ele te escolheu num momento crucial, onde vários espermatozoides estavam querendo entrar no óvulo. Ele escolheu você. Então você não é um acidente, você foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha de Deus. Põe isso na sua cabeça. E no máximo você viverá 100 anos. Mas na eternidade você viverá para sempre. Glória a Jesus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus eu creio nessas palavras. Seu tempo aqui é apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. Aqui na terra, seu tempo aqui na terra é um parênteses para a eternidade, que é onde nós buscamos nosso Senhor Jesus para que nós consigamos chegar até Ele. Não é verdade, meus irmãos? Eclesiastes 11, como eu falei, 3:11, Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Temos um instinto inato que anseia pela eternidade. Isso porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver a eternidade. É dessa forma, meus irmãos, que nós devemos viver. Você não é um acidente, você nasceu para vencer, você já é um escolhido do Senhor, porque antes de você nascer, Ele já te escolheu. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que nós estamos fazendo? Devemos estar sempre atentos, porque estamos em teste constantemente e o Senhor quer cuidar de você. Não fique olhando para roupas, não fique olhando para o comportamento do irmão do lado. Tua direção é a cruz do Calvário, tua direção é Jesus. Olhe para Ele. Desculpa. Porque Ele vai te dar a vitória no tempo dEle, no momento dEle. Creia nessas palavras. Eu creio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Fique com essas palavras aí. E pense bem. Só Deus é o maior. Não existe outro. Amém? Amém.